Nessa primeira videoaula, nós vamos focar no balanço hídrico e nos próximos nós vamos falar um pouco sobre as necessidades diárias e sobre a reposição de perdas. O que é o balanço hídrico? O balanço hídrico nada mais é do que um cálculo que é feito sobre o que o corpo recebeu de líquidos e o que ele eliminou. Isso na tentativa de se determinar se no paciente cirúrgico a quantidade de líquido dentro do organismo está dentro de parâmetros normais. Muitos pacientes cirúrgicos, eles estão impedidos de ingerir água por via oral, então os controles que normalmente são realizados para a manutenção da homeostase, eles ficam um pouco impedidos em função, às vezes, do jejum ou mesmo da resposta ao trauma. E esse balanço hídrico, ele é feito em duas etapas. A primeira etapa é feita pela enfermagem, que coleta os dados referentes à diurese, a líquidos administrados, diarreia, vômitos, volume mensurado em drenos, em catéteres, e o médico, que ele pega esse balanço hídrico, ele calcula outras perdas e faz uma interpretação do que foi encontrado em caso a caso. Em que pacientes que está indicada a realização do balanço hídrico? Naqueles pacientes em que nós temos a necessidade de um controle rigoroso de líquidos no organismo, como, por exemplo, pacientes cardiopatas, pacientes nefropatas, que são circunstâncias em que o paciente ele não lida muito bem com o excesso de volume. Também quando nós precisamos manter o controle da homeostase de pacientes gravemente doentes, pacientes em terapia intensiva, pacientes com doenças graves e debilitantes. Naqueles pacientes em que nós precisamos fazer um controle pós-operatório, pacientes que foram submetidos a grandes cirurgias abdominais ou torácicas, em que há uma limitação da ingesta por via oral, pacientes grandes queimados, que têm uma perda significativa para o terceiro espaço, de líquido para o terceiro espaço, e pacientes que estão em nutrição parenteral ou nutrição enteral. Com qual intervalo ele é feito? Normalmente se faz fechamento de balanço hídrico a cada 6, 12 ou 24 horas. Isso na dependência da gravidade do paciente, da necessidade de um controle mais ou menos rigoroso da movimentação de líquido. Mas ele pode ser feito em qualquer momento, tendo que se respeitar os cálculos da água endógena e das perdas insensíveis proporcionais ao tempo em que esse balanço está sendo realizado. Aqui só para exemplificar uma folha de balanço hídrico em que a cada hora, durante o intervalo de observação, é feita a anotação de ganhos e de perdas e baseado então nisso é feito o cálculo, o médico ele pega essa planilha e executa os cálculos do balanço hídrico para fazer uma avaliação do quadro clínico daquele paciente frente à movimentação de líquidos nas últimas 24 horas. Então, o que é importante a gente ter em mente? O que são os ganhos e o que são as perdas do paciente? Os ganhos são principalmente por via digestiva, oral ou através de catéteres colocados por meio de gastrostomias e jejunostomias. Esses catéteres, nasogástricos, nadoentéricos, gastrostomias e jejunostomias, eles se prestam principalmente para a administração de líquidos. Gastrostomias e jejunostomias, bem como catéteres nasogástricos, podem também ser utilizados para drenagem de acúmulo de secreções dentro do tubo digestivo, onde então eles vão ser um mecanismo de perdas. Por via parenteral, os ganhos são através de soluções eletrolíticas, os cristalóides. Os maiores exemplos são a solução salina 0,9%, o Ringer e o Ringer lactato. Ou pode ser feita também a administração de colóides por via parenteral, que são soluções de alto peso molecular, com uma grande força oncótica e que então eles permanecem mais tempo dentro de vaso. Os principais exemplos que nós vamos ter são a albumina e o destran. Também
contabilizado como ganho aquilo que é recebido pelo paciente por via, através de nutrição, por via parenteral total ou parenteral periférica. Também devem ser contabilizados os medicamentos que o paciente recebe e que são infundidos com um volume maior de líquido, por exemplo, alguns antimicrobianos são administrados em volumes de 100 ml de líquido. Isso ao longo do dia, sendo administradas 4 doses, são 400 ml de líquido, que devem ser contabilizados também. Sangue e plasma, eles devem ser contabilizados, mas não no seu volume total. Uma vez que ambos são tecido humano, eles se comportam como qualquer outro tecido, de 60% a 70% de água e o restante de matéria sólida. No caso do sangue total, nós vamos ter as hemácias, leucócitos e plaquetas, e no plasma nós vamos ter também uma fração de leucócitos e de plaquetas. Portanto, é contabilizado somente 2/3 do volume como água, no cálculo do balanço hídrico. A isso nós vamos somar a água endógena, que é a água resultante do metabolismo do organismo. Então, toda queima que nós temos no nosso corpo de proteínas, de gorduras e de carboidratos vão gerar o CO2, a água e calor. Essa água endógena, o volume varia de 400 a 800 ml em 24 horas. É considerado no cálculo, alguns autores consideram 400 ml, outros consideram 500, outros trabalham com a média, que seria de 600 ml. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar com a média de 600 ml, que é o que se produz no metabolismo orgânico dentro de 24 horas. E nós vamos ter aqueles valores que são decorrentes das perdas. As perdas, elas são aquelas que ocorrem nos vômitos, que ainda que não mensurados, devem ser estimados. O mesmo acontece para a diarreia, que às vezes nós não conseguimos mensurar, mas nós podemos fazer uma estimativa de acordo com a frequência com que o paciente evacua e a consistência mais ou menos líquida. Também aquilo que se perde através de catéteres digestivos ou de ostomias, como que se perde pelos catéteres nasogástricos, nasoentéricos, nas esofagostomias e nas ostomias que são preferentemente evacuatórias, como a ileostomia e a colostomia. Há também a perda de líquidos para terceiro espaço, quando são removidos ascite, derrame pleural. Esse volume ele deve ser parcialmente compensado. Se o paciente teve uma drenagem da ascite com a infusão concomitante de albumina, esse volume ele é um pouco de líquido que deve ser reposto, é um pouco menor, mas deve ser feito esse cálculo rotineiramente. Também aquilo que é perdido através de sangramento deve ser computado no balanço hídrico, e além disso as perdas que são decorrentes, por exemplo, de taquipneia, quando o indivíduo ele tem mais do que 5 incursões respiratórias por minuto, acima de 20, para cada 5 deve-se acrescentar 200 ml de água em 24 horas no balanço hídrico. A febre também, calcula-se 100 ml por 24 horas para cada grau centígrado entre 38 e 38,5 e 500 ml em cada 24 horas para cada grau centígrado acima de 38,5 graus centígrados. E isso quando se coloca uma febre contínua. Picos febris não são contabilizados. A temperatura ambiente, calcula-se mais 100 ml a cada 24 horas para cada grau centígrado acima de 30 graus. Então, se a temperatura ambiente estiver em 35 graus centígrados, nós temos que calcular 500 ml em 24 horas. A perda decorrente do abdômen aberto normalmente é compensada pelo próprio anestesista. Se isso não for feito, deve-se colocar no cálculo do balanço hídrico a reposição de 500 ml por hora de abdômen aberto. Uma cirurgia de 4 horas, então, contabiliza-se uma perda de 2.000 ml durante a cirurgia.
E as perdas insensíveis, que são perdas pela respiração, transpiração e por perda fecal, que oscilam de 800 a 1.200 ml em 24 horas, e nós vamos trabalhar também aqui nesses exercícios com a média de 1.000 mililitros em 24 horas. O resultado do balanço hídrico, então, ele vai oscilar em positivo ou negativo, considerando-se como positivo o líquido em excesso no organismo e o negativo a falta de líquido no organismo. É considerado como um balanço zerado quando ele oscila entre menos 300 e mais 300 mililitros. Alguns autores consideram de menos 200 a mais 200 mililitros. Além de realizar o balanço hídrico, é importante também a avaliação do grau de hidratação do paciente através do exame clínico. Então, nós vamos avaliar sintomas como sede, letargia, estado comatoso, sinais como turgor, alteração no turgor da pele, alteração da tensão do globo ocular, a umidade das mucosas e a presença de edema. É importante também a realização de exames complementares, né, dentre esses, medidas de pressão arterial, frequência de pulso, se houver condições, a medida da pressão venosa central e exames como o hematócrito e os eletrólitos. O hematócrito pode nos mostrar uma hemoconcentração e os eletrólitos mostrar alterações nos níveis de sódio que podem acompanhar as alterações da água. Então, um exercício, vamos pensar como fazer. Uma paciente, 60 quilos, feminina, 28 anos, foi submetida a uma enterectomia, que é a retirada cirúrgica do intestino delgado, por um GIST, que é um tumor neuroendócrino do tubo digestivo. Depois de 24 horas, a paciente apresentava apenas sede, como dado da entrevista, e nos dados vitais nada chamava atenção. Estava eupneica, frequência normal, temperatura normal, uma diurese em 24 horas de 600 ml. Ela recebeu 1.430 por via endovenosa nas últimas 24 horas e um catéter nasogástrico com uma drenagem de 1.500 ml em 24 horas. O exame, então, dessa paciente, que vai nos chamar a atenção inicialmente, são, dentro dos sinais e sintomas, né, a presença de sede, que poderia assinalar para uma possível desidratação. Nós vamos avaliar os ganhos dessa paciente. Ela ganhou, nas últimas 24 horas, 1.430 ml por via endovenosa, teve uma perda de 600 ml através da diurese e de 1.500 ml pelo catéter nasogástrico. Um cálculo, então, nós vamos ter nada por via oral, 1.430 por via parenteral, água endógena de 600 ml em 24 horas, ela vai ter então um ganho de 2.030 ml nas últimas 24 horas. As perdas vão somar 600 da diurese, 1.500 da perda pelo catéter nasogástrico e as perdas insensíveis em 1.000 ml em 24 horas. Então, a perda foi de 3.100 ml em 24 horas. O balanço hídrico dessa paciente, então, ele é negativo em 1.070, sugerindo, então, uma desidratação. Essa paciente ela pode estar com esse balanço negativo devido à resposta ao trauma, ou pode ser por iatrogenia, essa paciente não foi adequadamente hidratada no pós-operatório, ou ela pode estar apresentando um sequestro para terceiro espaço. Um outro caso, para nós pensarmos, um pouco mais complexo agora. Um paciente de 35 anos, masculino, 89 quilos, ele foi submetido à rafia de uma úlcera perfurada. No segundo dia pós-operatório, ele está sintomático, obnubilado, torporoso, mostrando sinais de hipotensão, né, uma frequência de pulso de 100, uma pressão deitado de 100 por 60. A frequência respiratória está ok, o paciente tem as jugulares, né, elas não estão visíveis, um hematócrito mostrando uma hemoconcentração, uma leucocitose discreta.
Ele tem um catéter nasogástrico, um dreno abdominal, não se percebem movimentos intestinais, o abdômen está um pouco distendido, sugerindo uma estase. A diurese foi pouca, em 24 horas, só 520 ml, e recebeu 2.340 de cristalóides, recebeu 300 ml de concentrado de hemácias e tem uma jejunostomia. Essa jejunostomia é com uma oferta de 400 ml nas últimas 24 horas. Então, o que chama atenção no exame desse paciente é que ele está obnubilado, torporoso, que são sintomas, né, que nos remetem a uma desidratação. Além disso, alguns dados do exame, como a pressão arterial, a frequência de pulso, mostram alteração, bem como a concentração do hematócrito em 45%. Esse paciente ele recebeu por via oral nada, por via venosa, ele recebeu 2.340 ml de cristalóides. Recebeu também 200 ml de concentrado de hemácias, né? Recebeu 300 de concentrado, a gente vai contabilizar como 200 de água, que veio nesse concentrado de hemácia, e os 490 da alimentação pela jejunostomia. Com isso, nós vamos ter, somando-se a isso a água endógena, um total de 3.030 ml nas últimas 24 horas. As perdas desse paciente foram bem significativas. Além de 520 da diurese, ele apresentou também 100 ml de perdas que a gente vai contabilizar pela febre, de 38,3. Ele teve uma drenagem pelo catéter nasogástrico de 760 ml. A drenagem abdominal de 390 ml, somando o que ele perdeu pela febre, mais a perda do catéter nasogástrico, mais a perda do dreno abdominal, somam-se 1.250 ml. A isso nós vamos acrescentar os 1.000 ml da água endógena e vamos chegar a um total de 2.770 ml de perdas nas últimas 24 horas. No primeiro momento, nós olhamos o balanço hídrico desse paciente e falamos, não, o paciente está bem, ele está com balanço positivo em 260. Então, dentro daquele parâmetro de menos 300 a mais 300 é um balanço zerado, o paciente está bem. Só que é preciso estar atento também à questão da clínica do paciente. É um paciente que apresenta sinais clínicos de desidratação e chama atenção a ausência dos movimentos intestinais, um abdômen distendido, sugerindo estase. Uma estase intestinal pode fazer com que haja sequestro de líquido dentro das alças, no volume chegando até mesmo 5.000 ml em 24 horas. Então, esse sequestro ele não aparece nos dados do balanço hídrico, mas clinicamente é um paciente que está comprometido em função, né, de um sequestro por uma parada no peristaltismo intestinal. Então, o balanço hídrico sozinho, ele não tem significado. Ele deve sempre ser visto à luz da clínica do paciente, para que com isso nós possamos dar a melhor solução, né, para cada alteração que nós vamos encontrar. Bom, espero que vocês tenham entendido. Casos de dúvidas, vocês podem me retornar e na próxima videoaula que eu vou mandar para vocês, a gente vai falar então sobre as reposições e o cálculo das necessidades diárias.